E voltamos ao vivo com a comemoração dos 90 anos do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Neste momento acontece uma cerimônia na quadra dos bancários no centro de São Paulo com a presença do ex-presidente Lula, que fala neste momento. Os homens vão ter que, no máximo, pleitear, ser parceiros delas e nunca ocupar o lugar delas na direção dos bancários. Quero cumprimentar todos os companheiros da ex-diretoria do sindicato. E é importante dizer, Juvândia, o companheiro Guxiguem está acometido de um tratamento de câncer já há muito tempo. Ele ontem se submeteu a uma nova cirurgia. Graças a Deus parece que o tumor não existe onde se pensava que tinha o tumor. Todo mundo sabe que o Guxiguem está vivendo com parenteral, ou seja, ele está comendo por uma bolsinha que ele tem aqui. Me parece que, graças a Deus, hoje eu falei com a Beth, me parece que depois da cirurgia ele vai voltar a comer outra vez pela boca normalmente. Eu fiquei muito feliz e estou torcendo para que o Guxiguem se recupere, porque o Guxiguem não faz apenas parte da história do Sindicato dos Bancários, mas ele faz parte de muitas outras histórias nesse país. Quero também dizer da ausência de um companheiro que foi o meu primeiro contato aqui nos bancários, que foi o nosso querido velho do Rio, o companheiro Augusto, que quando a Juvândia falou que ele não veio, eu pensei que era porque ele estava completando 90 anos. 90 anos é só os bancários, sabe? A categoria toda, que em 1923 virou associação, exatamente no ano que foi criada a Lei Eloy Chaves, que começou a tratar a aposentadoria nesse país. Eu sei por causa dos seus discursos na reforma da Previdência. E em 32 virou sindicato. Ou seja, é uma história extraordinária. E o Augusto certamente faz parte dessa história. E eu me sinto feliz porque, desde o começo da trajetória dessa turma que começou fazendo a primeira chapa que ganhou da oposição em 78, eu era recém-empossado do Sindicato dos Metalúrgicos, reterão. Eu já estava no meu segundo mandato, eu passei a conviver com os bancários e essa relação perdura até hoje. Eu, de vez em quando, não sei se sou metalúrgico ou se sou bancário, acho que eu sou um pouco dos dois. A falta de um dedo é metalúrgico, mas a minha alma está um pouco misturada. Então, eu quero cumprimentar o Gilmar, grande companheiro. Quero cumprimentar o Vacari, grande companheiro. Quero cumprimentar o nosso querido Luiz Cláudio Marculino, o nosso querido Ricardo Berzuino, deputado extraordinário do PT, companheiro com quem eu tenho a honra de ter convivido como ministro meu na reforma da Previdência, um ministro extraordinário que deixou muita saudade. Mas quero dizer para vocês que a comemoração de um aniversário é para a gente pensar o significado da nossa existência. Eu, quando conheci vocês, o Sindicato dos Bancários era uma categoria que tinha pouca, na verdade, aspiração, porque era uma época em que a gente vivia só protestando. Ou seja, a gente protestava contra a automação dos bancos, a gente protestava contra a dispensa de trabalhadores, a gente protestava contra o fechamento de agências bancárias. Ou seja, a gente não tinha tempo de reivindicar as coisas, porque a gente reivindicava até o direito de um ministro do Trabalho receber os bancários que nunca recebia. A gente reivindicava, inclusive, o direito da FEBRABAN receber os bancários que muitas vezes não recebia. A gente reivindicava, às vezes, e protestava contra o presidente do Banco do Brasil, ou da Caixa Econômica, ou do Banespa, na época, que não recebia os dirigentes sindicais. Ou seja, não era dar aumento, era apenas receber até para dizer não. E eles se davam ao luxo de não nos tratar com dignidade. Eu conheci os bancários nessa situação. Fiz passeata com os bancários no centro de São Paulo. Passeata no tempo que a Bolsa de Valores fechava, de medo da nossa passeata. De medo. Depois nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam quando nós chegamos à presidência da República. Então,
Eu penso que quando a gente completa 90 anos, a gente tem que fazer uma homenagem àqueles que nós nem conhecemos, que já morreram, mas que foram a razão da nossa existência, que foram a razão da nossa persistência e que foram a razão desse sindicato viver até hoje como um dos sindicatos mais importantes do nosso país. Eu acho que, inegavelmente, todo mundo tem clareza que o Sindicato dos Bancários é um dos sindicatos mais importantes do nosso país. Agora, é importante também que a gente valorize um pouco as nossas conquistas. Esse baixinho aqui estava de olho nas minhas escritas aqui e citou parte dos números que eu ia citar, ou ele decorou antes. Eu fiz um esforço muito grande para trazer alguns números aqui para a nossa Juvândia. E tá, esse negócio de discurso escrito é uma desgraça. Eu, quando era presidente, chamava os ministros e falava, olha, nós vamos anunciar tal coisa, você fala tal coisa e eu falo tal coisa. Normalmente as coisas melhores tinham que ficar para o presidente. Eis que, na hora que o ministro ia falar, ele falava tudo que tinha combinado comigo, que estava no meu discurso. E eu tinha que improvisar. Mas eu quero dizer que você virou presidenta desse sindicato no momento de ouro do sindicato. No momento de ouro do sindicato. Porque veja o negócio. Nós, quando chegamos ao governo, em 2003, Vacari, este país era um país de economia capitalista, sem capital. Eu vou dar um dado que vocês vão ficar horrorizados. O Brasil inteiro, envolvendo todos os bancos públicos e os bancos privados, em 2003, o Brasil inteiro tinha apenas 380 bilhões de reais disponibilizado para crédito. O Brasil inteiro, envolvendo todos os bancos particulares, todos os bancos públicos, do Iapoque ao Chuí, o Brasil tinha 380 bilhões de reais de crédito. Hoje, meu companheiro Vaccaro, só o Banco do Brasil, que tinha menos de 100 bilhões, tem 600 bilhões de reais disponibilidade para crédito. E a Caixa Econômica Federal, que tinha em 2002 apenas 15 bilhões de reais disponibilizado para crédito, hoje tem 417 bilhões de reais disponibilizados para crédito. Ou seja, nós saímos de 380 bilhões de reais de crédito para 2 trilhões de reais de crédito. Isso significa o quê? Isso significa que nós saímos de uma sociedade que tinha 70 milhões de pessoas bancarizadas para uma população de 118 milhões de pessoas bancarizadas. Ou seja, em 10 anos, nós bancarizamos 48 milhões de pessoas, quase que uma Colômbia, ou um pouco mais do que a Argentina, nós conseguimos bancarizar em apenas 10 anos nesse país. Mais importante do que isso, é que nós saímos de apenas 55 mil trabalhadores em 2002 para quase 100 mil trabalhadores agora.